ler? Diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. A glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa dele. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Verso 6. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, bem como os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam diante deles e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos, a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque no altar de bronze que Salomão tinha construído não cabiam os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Pule só para o verso 14, por favor. Versículo 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se assente adorando Jesus. Glória a Deus, irmãos. 2 Crônicas capítulo 7 vai replicar uma das histórias mais bonitas da Bíblia. Um templo que demorou 20 anos para ser construído, agora no capítulo 7 está de forma definitiva construído. E o texto bíblico diz que o céu se abre em uma forma espiritual e literária física. Ao observar, Salomão prende a atenção na casa de Deus. E o escritor do capítulo 7 dá alguns discursos do que está acontecendo enquanto o céu está aberto. E a primeira observação do escritor no texto é: o fogo de Deus desceu na igreja. A segunda observação do escritor é: os sacerdotes não podiam entrar na casa de Deus, porque o fogo de Deus também estava na casa de Deus. E aí o escritor deixa a palavra fogo de lado e começa a usar a simbologia que representa a mesma unção, chamado glória de Deus. E dentro dos estudos, trazendo para a nossa vida, eu tentei descobrir o porquê que o escritor chamou de fogo. Lembrando que quando nós temos referências no Antigo Testamento de fogo, a única evidência que nós temos de um fogo que desceu do céu nessa aparência, ou existem mais de uma evidência, mas no mesmo contexto, é na época de Elias. 1 Reis capítulo 18, Elias diz: prove que o Senhor é Deus e mostre tua glória. Ele não toma as pessoas, o fogo literalmente desce, consome o holocausto, seca a água que Elias jogou em cima, seca a valeta que Elias colocara em cheira de água, e todo o povo glorifica. Mas fazendo a observação do texto de Elias, percebemos que o fogo de Deus consome. E Salomão vai dizer que o seu templo foi construído de forma literária em ouro, banhado. Ele investiu pedras preciosas. Pois bem, temos que ter ressalte na interpretação desse texto, porque precisamos ler o texto e entender o que houve de fato. Calma aí, escritor. Se foi fogo, por que não consumiu a casa de Deus? Se foi fogo, por que não derreteu o ouro?
Se foi fogo, qual foi a intenção de Deus? Porque Salomão, no capítulo 7, diz que Deus, confirmando a construção do templo, derrama fogo sobre a igreja. Mas no contexto, explica que não é só o fogo que consumiu o holocausto. Salomão estava dizendo sobre um fogo que a igreja pentecostal brasileira já conheceu. Você lembra de Atos 2? Quando eles diziam assim, foram vistas por ele línguas repartidas como de. Não era de, era como que se fosse. Porque enquanto eles falavam, a gente ardia. Então a representação de fogo em 2 Crônicas 7 não é só de consumir o holocausto como consumiu, mas era no sentimento de mudança da igreja. A palavra avivamento significa mudança de comportamento em seus contextos originais. Então quando nós percebemos os significados, as etimologias de cada verbo, de cada palavra, fica mais fácil de ler o texto. Agora, sabendo que fogo é que o escritor falou, nós vamos tentar repassar de novo para a igreja o que Salomão descreve. Terminado o templo do Senhor, Deus desceu fogo do céu, não o que consome, mas o que muda vidas. E aí o texto bíblico diz que Salomão, observando os sacerdotes, ele descreve dizendo: os sacerdotes foram impedidos de entrar na casa de Deus, porque a glória de Deus não deixava. Esse impedir é não deixar se mover, é não deixar fazer o que quer. Então a atribuição, de novo, do texto ao impedidos de entrar é: Salomão percebeu mudança nos sacerdotes. Então aquele culto se tornou um culto diferente porque desceu fogo do céu, mas não literário como o de Elias, um fogo que Salomão não viu descer, ele viu mudar. E aí eu preciso repetir mais uma vez: o culto foi forte porque a noite se tornou em dia. Não é isso que o texto diz. O culto foi forte porque no lugar da lua desceu uma bola de fogo do tamanho da lua. Não é isso que o texto diz. O culto foi forte porque Deus derramou fogo. Antes de literalizar o fogo, ele diz assim, os sacerdotes estavam mudados. As pessoas estavam mudadas. A glória de Deus mudou o ambiente de adoração do povo. Salomão, observando a mudança dos sacerdotes, o texto bíblico diz que ele percebe que o povo para de sacrificar. Para observar também. Era como se no meio de uma igreja como a nossa hoje, uma pessoa recebesse esse tal fogo. Uma pessoa começasse a ser invadido ou evadido de um fogo do céu. É normal que a curiosidade ou a incredulidade de nós outros perca o nosso estilo de culto para observar o estilo de culto de quem está cheio. E aí, ao invés de Salomão dar motivo para as pessoas pararem de adorar, o texto bíblico diz que, ao perceber que os sacerdotes estavam mudados, Salomão dá uma ordem para o povo, dizendo: continua sacrificando. E aí não dá para entender qual que é o significado ou a responsabilidade desse rei, porque é um culto de festividade. Existe uma meia dúzia de sacerdotes que está cheio de Deus. Salomão percebeu mudança nos sacerdotes. O povo está parado olhando para os sacerdotes, dizendo: o que é aquilo? Por que eles não se mexem? Por que eles estão tremendo? Que glória é essa? Eles não estão sentindo. Aí Salomão chega perto, cutuca eles e diz assim: lá está forte, continua sacrificando aqui. Aí o texto bíblico diz, Mateus, que Salomão continua sacrificando, não pouco. A bacia feita por Salomão foi a maior bacia de sacrifício da história da humanidade, em referência a qualquer tipo de sacrifício, seja pagão ou para Deus. O texto bíblico diz que era tanto boi e tanto ovelha que os animais mortos para sacrifício caíam para fora enquanto eram consumidos pelo fogo do holocausto. E Salomão dizendo: continue sacrificando, continue sacrificando. E a primeira simpósia, ou a primeira verdade do texto que nós temos que agregar dentro do nosso coração, é que independente de como a irmã embaixo adora, eu preciso saber o que eu vim fazer na igreja. Senão a adoração e o estilo de culto da irmã tira o meu foco. O texto bíblico diz que por causa do culto dos sacerdotes, o povo parou de adorar. Eu não quero saber como os sacerdotes estão. Eu sei o que eu vim fazer. Eu sei porque estou aqui. Aí Salomão diz: independente se eles estão cheios da glória, a gente ainda não. Continue sacrificando. Olhe para cá. Existe dentro da literalidade do texto uma verdade.
Salomão conhecia uma lei chamada lei mosaica. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São 5 livros da lei, história, criação e princípio do mundo que Moisés deixou para a humanidade. Os judeus agregaram aquilo como estilo de vida. Quando Salomão manda continuar sacrificando, ele coloca em prática uma lei deixada para o sacerdote. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Por anos eu também traduzi assim, mas não está assim. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Levítico 6,13. Pastor, eu estou lendo, está escrito assim sim, olha para cá. Se nós representarmos que a ordem de Deus é: eu vou derramando fogo e ele não se apaga porque o fogo é meu, a gente não põe culpa no nosso culto. Então a gente cruza braço, mastiga chiclete, vem como quer, dá glória quando quer, fala o que quiser, presta atenção se quiser. Mas se a gente ir para o contexto de Levítico 6,13, o contexto está dizendo assim, ó, Moisés dizendo para os sacerdotes: quem me ouve, diga amém. Amém. Mais alto, quem me ouve, diga amém. Amém. Ó rapaz, vocês vão entrar e observar o fogo e a cinza e a lenha, ou seja, o graveto. Quando se tornar graveto virando cinza, vocês vão pegar uma pá, tirar a cinza, sair do arraial do culto, jogar a cinza fora, trocar de roupa, ou seja, colocar uma veste nova, procurar lenha nova. E pela manhã vocês vão colocar lenha, porque o fogo arderá sobre o altar e não pode se apagar. Pega essa daqui. Quem manda fogo é Deus, mas quem sustenta fogo é eu e você. É por isso que tem igreja que era quente e se tornou gelada. É por isso que tem gente que falava em línguas e faz tempo que não fala mais. A culpa não é de quem manda fogo. A culpa é quem não tem graveto para sustentar o fogo mandado. Não tem fogueira que resista a um povo que não sabe por que veio. O texto de Moisés está dizendo: se parar o fogo, a culpa é do sacerdote, não de Deus. Se o fogo parar, olhe para a nossa igreja. Nós culpamos o fim dos tempos. Nós culpamos o pecado da geração. Jesus explicando para Pedro, dizendo: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. A graça salva. A porta do inferno não prevalecerá nunca sobre a minha igreja. Nunca está prevalecendo. A gente põe argumento de tema em nossos congressos para bater em jovens que estão crentes. A gente fala de jovens ímpios que não estão aqui para ouvir. Porque a gente entende que para afastar o pecado a gente precisa dar indireta em quem a gente entende que está em pecado. Irmão, pelo amor de Deus, o que mantém fogo é graveto bom. Se acabar a adoração, não tem santidade que segura na liturgia do culto. Você pode obedecer a liturgia até a volta de Jesus, mas liturgia faz fumaça, não dá fogo. O que dá fogo é a adoração. Igreja que não adora é igreja gelada. Igreja gelada não tem poder. Igreja que não tem poder não tem fogo. A culpa não é de quem envia fogo. Deixa eu ver suas mãos. O que você trouxe para a igreja? Posso perguntar mais uma vez, em contextualização, o que Salomão está ensinando para o povo? Ó, rapaz, ainda que o culto esteja forte, ainda que vocês estão vendo o que vocês nunca viram, ainda que os sacerdotes estão tremendo pela glória de Deus, ainda que a casa de Deus está cheia, está no texto, a casa de Deus estava cheia da glória de Deus. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, a minha ordem como rei é: não pare de sacrificar. Porque Salomão conhece a lei mosaica. Ele está dizendo: o fogo eu já sabia que ele ia mandar. Ele não nega fogo para a tua igreja que ora. Mas a minha preocupação é quem vai mantê-lo. A minha preocupação é quem manterá o fogo. Aleluia! Existem pregadores por aí que são isqueiros. Eles vêm, colocam faísca, até ameaçam acender. Mas se não tiver graveto saudável, volta a fazer fumaça. Ninguém gosta de ficar no ambiente que a gente tem que ficar tossindo. Deus está dizendo pelos meus lábios hoje: mostra a tua mão. Cadê os teus gravetos? Vou repetir mais uma vez. Deus está atrás de pessoas que trazem gravetos para manter o teu. Aleluia. Aleluia. Hoje o culto forte é simbolizado em uma data. Antigamente o culto forte mudava a história de pessoas fracas. Eu preciso repetir isso. Na minha conversão eu participei de um culto forte. Mudou minha vida. Hoje os nossos cultos fortes ficam na data. Como foi o culto? Foi forte demais. No dia seguinte a pessoa está na mesma vida, do mesmo jeito, com a mesma veste, sem graveto na mão. Então não foi bom o culto. Porque se você não entendeu que vale a pena manter o fogo, para que fogo? Aleluia! Salomão está dizendo para o
público, por favor, continua sacrificando. Salomão, mas a glória está descendo. Não importa, eu sei como manter aquilo ali. Continua sacrificando. Não, mas eu parei de chorar porque eu não oro. Não, não é falta de oração, é falta de adoração. Você não pode fazer nada, é a graça que faz. O que nos remete a não sentir mais é quando a gente perde o temor da adoração. Essência da adoração. Esqueceu como adorar, deixou de ser crente. Aleluia! A verdade do texto é: eu não tenho experiência com a igreja para usar a minha experiência para ficar calado. É o contrário. Eu uso a minha experiência para falar mais alto ainda. Eu uso a minha experiência para dar mais glória ainda. Antigamente, nós tínhamos os jovens tímidos. Hoje, são os senhores tímidos. Antigamente, nós tínhamos os recém-convertidos entronizados. Tímidos, não querendo adorar muito alto, porque tinha vergonha do público. Hoje, a gente vai ganhando tempo de igreja e vai ficando mais silencioso. Em nome de Jesus, eu oro por uma geração que vai trazer graveto da casa. Em nome de Jesus, eu oro por uma geração que quando o fogo tocar na igreja, eles têm graveto para manter o fogo do céu aqui para cima. Aleluia! Olhe para cá. Ele continua sacrificando. Ele continua sacrificando. E na contextualização, o verso 14 diz assim, ó: Salomão, eu preciso falar com o povo. Fale, Deus. Avisa para o povo. Se eles clamarem, se eles se arrependerem, se eles se humilharem. Isso é opcional. Vou repetir mais uma vez. A casa estava cheia de glória, tinha fogo na casa, os sacerdotes estavam cheios, e Deus estava dizendo, ó, para manter, tem que mudar, se arrepender, se humilhar. Aleluia! É opcional, amor. Não vai para lugar nenhum sabendo da verdade. A gente sempre soube. A questão é que a verdade que não muda se torna mentira pra gente. Falta de temor é ouvir o que você deve fazer e não fazer. A Bíblia diz que aquele que não faz o que deveria comete pecado, ou seja, aquele que não faz o bem, peca. Tem que se humilhar, mas é opcional. Tem que se curvar, mas é opcional. Se eles fizerem, eu ouvirei dos céus e mandarei fogo. Se eles quiserem. Agora você vai voltar para tua casa e tu vai dizer assim, ó, o pastor me ensinou que o gelo da igreja é culpa minha. Pegou? Aleluia! Na hora da gente pegar o sabonete, lavar a mão, quando a gente for lavar a cara, vai cair as máscaras da inconsciência espiritual. Não é falta de pregador, não é falta de louvor, não é falta de congresso, não é falta de tema, não é falta de culto, é falta de graveto. Aleluia! Deus não nega fogo, a gente não tem como manter. Aí ele esquenta, mas não queima. Não dá para colocar qualquer coisa na fogueira. Senão, ao invés de fogo, sai fumaça. O foco muda. Perde a responsabilidade. E posso dizer uma coisa? Tem gente que acostumou com a temperatura quente. Deus chamou a igreja para queimar. Aleluia! Olhe para cá. Salomão é conhecido pela sua história. Em 1 Reis, capítulo número 6, ele vai investir os seus primeiros 7 anos na construção de Deus. E o que deveria demorar mais, acaba rápido. Ninguém fala mal de Salomão, porque ele conclui o templo. O templo é lindo, de ouro. Quando o sol bate, brilha sobre aquele templo, espanta as nações, porque o templo é todo de ouro. Você consegue imaginar, na madrugada da alvorada, os soldados inimigos de Davi, pai de Salomão, que já tinha morto, mas a vingança sempre prosperaria através do templo, armando as suas ciladas, pegando as suas lanças, dizendo, hoje destruiremos a casa de Davi. E aí pela manhã, quando o sol nascesse, batesse naquela muralha de ouro, ou castelo, ou igreja, casa de Deus de ouro, e toda aquela luz que o ouro resplandecesse sobre as nações, a fama que aquilo traria. Nós vamos ver isso no capítulo 10, quando a rainha de Sabá é entronizada, a buscar essa fama que ela ficou sabendo, vendo e presenciando. Olhe para cá, o texto bíblico vai dizer que Salomão usa 7 anos para construir o seu templo. Aí no capítulo 7, o 6, ele diz que usa 7 anos. No capítulo 7, ele diz que foram 20, falta 13, Salomão. O que tu fez com 13? A Bíblia diz que ele vai investir 13 anos na casa dele. E tudo que ele fez para Deus, ele fez em dobro para a casa dele. Segundo aprendizado com Salomão, não basta não ter graveto, tem que viver para Deus. Se o seu foco está sendo observar a tua casa e comparar com a casa de Deus como secundária, também não vai dar certo.
Deus deu sabedoria para Salomão no capítulo 3. No capítulo 4 ele deu riqueza para Salomão. No capítulo 10 ele deu riqueza para Salomão. Mas nós vamos ver no decorrer do capítulo 6 para o 7 que Salomão usou tudo isso daí para a sua própria aventurança. Pastor, mas ele construiu um templo lindo. Pastor, ninguém fez o que Salomão fez. Esse é o problema nosso. Quando nós entendemos que a gente já ajudou, a gente usa como gratidão própria, falsa meritocracia. E aí a gente começa a abençoar nós mesmos, dizendo: já fiz demais para a igreja, está na hora de outro fazer. Já trabalhei demais, já louvei demais, já preguei demais. Salomão recebeu tudo que ele tinha para construir a casa de Deus. Mas no final da história, a casa dele ficou 2 vezes maior do que a casa de Deus. Alguém entrava e dizia assim: ó, o maior templo é aquele. O mais bonito é o de ouro, de Deus. Mas o maior é 2 vezes maior. Eu quero pregar sobre negligência espiritual. O teu dom é para quê? Aleluia! A pergunta foi difícil, eu não estou bem hoje. O seu dom é para quem? Agora Deus. Tu ora para quem? Lê para quem? Se veste para quem? Se arruma para quem? Ensaia para quem? Aleluia! Tudo que Salomão recebeu foi para Deus, porque dele e para ele foram feitas todas as coisas. Deus nunca vai te dar aquilo que você não pode devolver. Salomão recebeu para devolver em obras. Ele devolve para ele mesmo, porque para ele já fez demais para Deus. Olhe para cá, isso não é o pior. No decorrer da sua sabedoria, ele vai ser conhecido por 3 livros. O primeiro livro se chama Cântaros de Salomão, ou Cânticos de Amor. Cânticos dos Cânticos, a mesma coisa. Ele vai se apaixonar por uma moça adolescente chamada de Sunem, uma sunamita. E aí, essa mulher, distante de suas verdades, vai representar de forma indireta um casamento de Israel com Deus. Até aí tudo bem. A espiritualidade do texto, inspirado, eu não discordo. Mas olha a história. Dentro do contexto, a Bíblia diz que a mulher acorda no Cântico dos Cânticos e o amado não está presente. Ora, se Salomão é o amado e ele se apaixonou pela mulher, foi ele que a abandonou. Dentro da literalidade do texto, Salomão escreve com o coração amargurado, dizendo: não despertei o amor até que queira. Você ama porque você quer amar. Então não culpe as falhas do amor. Aleluia! É opcional. O peso desse dom é opcional. Ele vai escrever a sua segunda carta. A segunda carta ele se salva. Ele começa dizendo que a sabedoria é um luxo. Deveríamos buscar a sabedoria dia e noite como buscamos o ouro e a prata. Ele também contextualiza uma mulher. Ele diz que toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola tem poder para derrubar com as suas próprias mãos. Olha para cá. Edificar não é construir. Toda mulher sábia coloca beleza naquilo que o homem já construiu. Mas destruir é destruir. Toda mulher tola tem poder para arrancar o que o homem fez. E é poder de autoridade mesmo. É dado. É direito. Aí Salomão escreve isso, muito pesado, ele vai até os homens. Olha, na multidão de conselheiros se vence uma guerra. Tudo o que for fazer, peça a opinião de quem já fez. Vou repetir mais uma vez. Tudo o que você for fazer, independente se é ministério ou fora dele, independente se é área sentimental ou financeira, pergunte para quem já passou por isso. É isso que Salomão está ensinando. Aí vai acabar o livro de Provérbios, ele também conclui a sua casa. Tem um terceiro livro, chamado Livro do Pregador, ou Tristezas dele. E neste livro ele está estranho. Ele começa a dizer que é melhor ir na casa do luto do que na casa da felicidade. Porque na casa do luto a hipocrisia passa longe. A gente chora de verdade porque a alma geme. Na casa da felicidade, o doce que a gente elogia, a gente vai criticar perante os nossos irmãos em casa. O horário a gente fala mal depois do culto. Então a festividade é uma hipocrisia humana. Porque nós vamos criticar os defeitos dela e não elogiar as qualidades. A gente não tira uma hora para elogiar o culto. A gente tira uma hora para falar o que deveria ter. Isso é crítica autodestrutiva. Se eu não tenho o poder de mudar, a minha boca não pode abrir para mudança. Quem me ouve, diga amém. Amém. Os 3 livros é concluído. Capítulo 11 de 1 Reis. Ele vai amar 1000 mulheres. 700 princesas e 300 concubinas. Ele cai. Solta da mão de Deus. O templo está construído. Ele ensinou pra gente que tem que ter graveto para manter fogo. Legal. Ele mesmo escreveu que melhor era o fim das coisas do que o princípio delas. E agora no fim das coisas ele está pior do que o começo.
A Bíblia diz que Salomão morre, Roboão assume, discute com Jeroboão. E aí pro lado do sul vai se passar 20 reis. O lado que ficou do lado da casa de Davi. Pro lado do norte, as 10 tribos, vai se passar 19 reis. É o lado de Jeroboão, o antigo inimigo de Salomão, que briga com o seu filho também. O horário não nos deixa contextualizar essa história. No final desses reinos, agora divididos, depois de muita história nos 2 livros dos reis, um homem chamado Salmaneser invade. Ele é assírio. Ele luta contra Samaria, vence a Samaria e leva as 10 tribos de Israel. Vou repetir, as 10 tribos de Israel para a Síria. Esse é o primeiro cativeiro. Nunca mais eles voltaram de lá. Salmaneser morre, passa alguns reis, Senaqueribe assume. Sabendo da importância da Síria, eles vão invadir o reinado do sul, o reinado de Judá. Quem é rei na época? Ezequias. O texto bíblico diz que eles não conseguem entrar, Deus envia um anjo, mata 185 mil assírios e eles fogem. Deus deu vitória. Passa algum tempo, Ezequias adoece. Fecha os teus olhos e diz: Senhor, eu não quero morrer. Isaías entra, dizendo: arruma a tua casa, essa noite tu vai morrer. O texto bíblico diz então que ele começa a lembrar da época que ele tinha graveto. Ele diz: lembra da minha mocidade, como eu adorava. Aleluia. Calma aí. Ele não lembrou o fogo que descia. Ele lembrou a importância que ele tinha quando o fogo descia. Vou repetir mais uma vez. Culto gelado, a culpa é nossa. É Deus. Falta de dons, a culpa é nossa. Aleluia. Falta de temor, a culpa é nossa. Fim das lágrimas na igreja, a culpa é nossa. Aquele arrepio gostoso que só o Espírito Santo dá, fim daquilo, a culpa é nossa. Aleluia. Deus nunca negou fogo. Até para a igreja mundana. A igreja ora e Deus derrama. Deus nunca negou fogo. O problema é que a gente não tem graveto para manter. Aí aquilo que esquenta não queima. Olha para cá. Aí o texto bíblico vai dizer que Ezequias fica curadinho da Silva, porque Deus dá mais 15 anos para ele. Ele fica todo feliz. De repente na porta dele bate alguns soldados caldeus ou babilônicos. Eles são espias infiltrados. E como eles estão infiltrados, Ezequias não imagina nada de ruim deles. E começa a mostrar tudo que tem no seu reinado. Olha, eu estava doente, quase morri. Olha a minha casa, ali mora a minha mulher. Isso aqui é a minha parte, o meu visual íntimo. Aqui é os meus projetos. Aqui é o ouro e a prata de Salomão. Ali é o castelo de Salomão. Aqui é o reinado de Salomão. Aqui é a casa que Salomão deixou. Quando os inimigos vão embora, os falsos amigos vão embora, Isaías volta, dizendo: eu vou fazer uma pergunta. O que tu mostrou da tua intimidade para a pessoa que você não conhece? Eu mostrei tudo. Assim diz o Senhor: como Deus te deu e tu mostrou para o povo, eu vou tirar tudo. A aplicação da noite nesta noite é: introvertido não é tímido. Tímido tem dificuldade de ficar em público. O introvertido prefere a solidão. Vou repetir mais uma vez. O tímido, ele é impaciente perto de pessoas. Ele tem dificuldade, a voz treme, ele se sente mal, ele fica imaginando coisas ruins. Isso é timidez, isso passa. O introvertido, não. Ele fica falando sozinho no quarto, ele sente alegria em estar só. É bom estar perto de pessoas, mas é maravilhoso estar sozinho. Ele é introvertido. Sabe quem são os mais íntimos da Bíblia? Os introvertidos. As pessoas que não devem nenhuma justificativa para amigo. Eu não tenho que ter medo de sair porque eu não chamei ninguém. Posso dar um conselho que Ezequias não recebeu? Não conte seus segredos e não abra a sua porta da tua casa para qualquer tipo de pessoa. Você abriu uma vez, falou coisa que não te agradou. Você abriu a segunda, falou coisa que não te agradou. Põe o joelho no chão e diz: Senhor, faça passar longe da minha casa. Eu não quero que o inimigo espia leve aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia! Aleluia! Olha para cá! Obrigado, Deus! A maior intimidade é aquela que a gente vence, ganha e conquista no portão de casa, não na mesa. Ezequias diz: estou nem aí, mostrei tudo. Então vai tudo embora. Ezequias morre, passa alguns reinados. Josias começa a reinar. Um homem chamado Jeoaquim começa a governar. Ele é filho de Josias. A Babilônia invade. Leva Jeoaquim, Ananias, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. Na nossa linguagem pentecostal, Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. São levados para a Babilônia na primeira leva.
A segunda leva é com um filho de Jeoaquim, chamado Joaquim, um nome parecido com o do pai. Ele também é levado. O tio dele começa a governar, chamado Zedequias. E eu preciso parar a história aqui para você não esquecer do que eu estou dizendo. Olha o que a falta de graveto faz. Uma igreja pura, bonita por fora, que o sol batia e a glória resplandecia, deixou o fogo apagar. O que você trouxe hoje? Não, a glória está melhorando, até o final do culto a gente volta a adorar. Eu quero perguntar para você, o que você trouxe hoje? Ele vai derramar fogo, mas como é que você vai manter? Deixa eu ver. O que tu vai fazer para manter o fogo do céu? Zedequias tem seus olhos vazados, acorrentado ele é, e é levado para a Babilônia, cumprindo-se aquilo que Deus falou. Davi, avisa para o teu filho, o dia que ele soltar minha mão, eu solto dele. O povo está na Babilônia, passa 70 anos. Cumprimento de uma chamada. Um rei chamado Ciro governa depois de Dário, Medo persa. Ele libera o povo para voltar para Judá. Olha que felicidade, o povo vai voltar para sua terra. Nessa volta, Ciro ainda dá uma quantia em dinheiro, segundo os historiadores. O povo chega na cidade deserta de Judá e precisa voltar a construir a cidade que foi destruída um dia. 70 anos depois, lá está o povo construindo muralha, ou casas. As casas estão em perfeito estado. Os bárbaros da redondeza percebem as construções e movimentações. E se tem construção, tem investimento. Se tem investimento, voltou a ter dinheiro. Eles começam a destruir tudo de novo, invadir. Zorobabel, que trouxe a primeira leva, olha para um lado e para o outro. De repente, Esdras chega, prega a lei para o povo. Agora a cidade tem casa e tem lei, mas não tem proteção. Então alguém tem a ideia de mandar um mensageiro lá para o rei Assuero, na Síria, uma das 127 províncias. Quem está lá? Neemias. Eles chegam chorando, dizendo: olha, Zorobabel voltou, Esdras voltou do cativeiro, tem lei, o povo está crente, tem casa, mas não tem proteção. E o que você quer que eu faça? A gente precisa de você lá. Ele vai e constrói a muralha em 52 dias. Aleluia! Agora a terra de Deus tem casa, tem lei e tem muralha. Passa 14 meses, aparece um homem chamado Ageu. E as perguntas de Ageu doem na nossa alma. Ele diz: vocês trabalham, mas não tem dinheiro. Vocês bebem água e não sacia a sede. Vocês comem e continuam com fome. Subi ao monte, peguem madeira e pedaços de pão. Aleluia! O meu nome será glorificado mais uma vez, diz o Senhor. Aleluia. Aí um capítulo que a gente usa em todos os lugares, agora de forma cronológica. Construí o meu templo. E aqui eu paro para se entristecer com o texto. O povo ficou 70 anos cativo porque lhe faltou graveto. Não era fogo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Deus nunca negou fogo. Mas se você não tem como sustentar, a culpa é sua. A culpa é minha. Não é ausência de céu, é ausência de temor na terra. Olha para cá. O povo voltou, irmã, 70 anos depois. Aí eles lembraram de construir casa. Lembraram de ler o Alcorão, ou melhor, ler o Talmud, ler o Pentateuco. Legal. Leram a lei, aprenderam a liturgia na igreja. Então tinha cidade, tinha lei. Aí chamaram Neemias, 52 dias, tinha muro. Esqueceram da igreja. É, Deus. Aí Ageu vem dizendo: o que vocês estão fazendo? A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quem que ia acreditar? A primeira era de ouro, a segunda de pano. Pois bem, agora tem uma igreja de pano, tem cidade, tem lei, tem muralha. Maravilha! Aparece um homem chamado Malaquias de cabeça baixa. Vocês honram os vossos patrões? Sim. Se Deus é o vosso patrão, onde está a sua honra? Capítulo 1 de Malaquias. Vocês honram e respeitam os vossos pais? Sim. Se Deus é pai, onde está o vosso respeito? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois faça a prova de mim, diz o Senhor. Em ordem cronológica, Deus só cobrou o dízimo do povo porque a última opção do povo foi voltar para a igreja. Quem não tem graveto não sabe por que tem que estar aqui. É, Deus. O Aleluia. Antigo Testamento acaba, e eu estou finalizando. Começa o tempo intertestamentário com Alexandre o Grande. São 400 anos de silêncio. No decorrer desses anos, Alexandre o Grande governa o mundo. Um império forte grego. Faz uma mescla, ele morre envenenado, os Ptolomeus assumem.
E aí começa uma pesada hierarquia grega-romana. Eles conseguem invadir o Egito, que era o lugar mais próspero da época, e depois Israel. Quando eles invadem Israel, um homem chamado Herodes percebe que o templo de Deus é feio e arcaico. Por política, ele constrói o templo de Deus em 46 anos. E aí surge uma nova religião, um povo judeu chamado Herodianos. Um povo que serve Herodes pelo que ele fez com o templo de Deus. Vou repetir, tinha beleza por fora, mas ninguém tinha graveto dentro. E se não tem graveto, o fogo só dura no horário do culto. A palavra perceptiva que não quer calar é que mesmo não tendo graveto do lado de dentro, Deus achou graveto na mão de uma mulher dentro de uma casa. Teu nome é Maria. Aleluia! O anjo desce e diz para ela: tu és agraciada e bendita, tu tem o que ninguém tem. Aleluia! Vou repetir mais uma vez. Na extinção de graveto, quem tem vale ouro. Vou repetir mais uma vez. No gelo da igreja, quem tem adoração vale ouro. Ela engravida. A pergunta que não quer calar é: eu vou falar o que para os vizinhos? Diz que o Emanuel está na sua barriga. Para sempre, Deus conosco. Esse homem cresce, ele é Jesus. Promete salvar a humanidade e é morto. 3 dias depois ele ressuscita. 40 dias depois ele sobe ao céu, não sem antes deixar uma promessa da descida do Espírito Santo. A primeira festa judaica contemporânea das épocas de Jesus na sua ascensão é a Páscoa. Completando-se 50 dias depois, tinha o Pentecostes. Deus escolhe uma data judaica para encher um povo que tinha graveto. No meio de uma geração de judeus reunidos em Jerusalém, Deus achou só 120 cheios de graveto na mão, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e dívidas. Essa oração de 1 minuto chamou a atenção de Deus, e Deus derramou o teu fogo mais uma vez, só que eles tinham gravetos para manter. Como as brasas de fé que eles tinham dentro do coração, eles mantiveram o fogo de Deus no seu coração. 120 pessoas invadem a festa de milhares de judeus prosélitos, pregam o evangelho e ali começa a igreja primitiva do Senhor. Paulo se converte no capítulo 9 com o próprio Jesus. Desce para uma cidade colonizada por Roma há muito tempo, gigante, chamada Coríntios. Funda uma igreja. Essa cidade ganha poder econômico e espiritual. Eles conseguem adquirir todos os dons espirituais, mas se não tem graveto, não serve para nada. Aí Paulo começa a dizer: irmãos, eu sei que vocês têm o dom de língua, interpretação de língua, o dom da ciência, operação de maravilhas, o dom de ensinar, discernir espírito e de profetizar. Mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: ainda que eu falasse a língua dos céus e todas as línguas da terra, se não houvesse amor, que é o principal graveto, de nada valeria. A graça de Deus está encoberta ou revelada através do graveto dos teus filhos. Aí a igreja parece que aprende, mas não aprende. Aí ele vai escrever 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 19. Irmãos, de uma vez por todas, será que vocês ainda não perceberam que vocês são templos? Aleluia! Incógnita. Fica no ar uma suspense. Aleluia! Porque o primeiro templo, Mateus, era de ouro. E Paulo está dizendo agora que homens ímpios, ex-adúlteros, ex-prostitutos são templos de Deus. Que negócio é esse, Paulo? Sim, vocês são templos do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E a referência que nós temos que fazer é a junção de comparação de um templo para o outro. O primeiro templo, Késia, foi construído. O segundo foi criado. O primeiro templo era de ouro. O segundo é a imagem e semelhança de Deus. O primeiro templo tinha medidas de Salomão. O segundo, só Deus conhecia a medida no seu interior. O primeiro templo nasceu no coração de Davi. O segundo templo, Deus disse: criarei um homem conforme a minha imagem, semelhante a nós. Eu vou dizer mais uma coisa: não temos ouro sobre a nossa pele, mas o que somos, ninguém pode ser. Eu vou dizer mais uma coisa: aquilo que Deus construiu, o homem não pode destruir jamais. Olha para cá. Pastor, o que é imagem? O que é semelhança? Nós entramos dentro da igreja e cai um poste na rua, apaga toda a luz. A irmã é nova na igreja. Ela vai olhar e vai dizer: olha, eu fui numa igreja e quando eu entrei não tinha ninguém. E como que você sabe que estava cheia depois que entrou?
é que mesmo com a luz apagada, eu via imagens de pessoas passando. Quem me ouve, diga amém. Então a imagem é o reflexo falado daquilo que nós somos. Amém? A luz volta. Eles arrumam um poste lá fora. Aí a irmã levanta, vai até perto do Lucas e diz: agora que a luz voltou e eu estou perto, eu consigo ver a sobrancelha, o nariz, a orelha, a boca, o estilo do queixo, a bochecha, os ombros. Alguém pergunta para ela: e daí? Ela diz: olha, com a luz apagada eu estava vendo a imagem de alguém, mas agora que a luz voltou, eu consigo enxergar a semelhança que ela tem. Calma, eu preciso repetir mais uma vez. Quando Deus diz pela boca de Paulo para Coríntios: irmãos, pelo amor de Deus, se neutralizem, adorem, porque vocês são a imagem, o reflexo de Deus de longe, e a semelhança, o detalhe de Deus de perto. Eu preciso repetir isso aqui mais uma vez. Quando o inimigo te olha de longe, eles veem a imagem de Deus. Aí quando eles vão chegando mais perto, os demônios vão chegando mais perto, eles começam a encontrar semelhanças que só tem alguém lá no céu. Você não é importante porque é de ouro, de Ofir. Você não é importante porque é alto e quando o sol bate. Nessa pregação eu costumo dizer assim: o sol batia no templo de Salomão e brilhava para as nações, porque o ouro brilha. E naquela altura ainda, a gente, quando o sol bate, a gente faz cara de feio e põe a mão na frente. A gente impede a glória do sol de bater na gente, senão reflete a nossa glória. Mas quando o inimigo olha com sol ou sem sol, escuro ou claro, ele vai ter que olhar a imagem e a... Não, eu vou repetir mais uma vez. Eu não sei como está a sua área sentimental, financeira. Eu não sei como que estão os seus vícios. Eu não sei como que está a sua vontade. Mas eu sei o que você é por origem. A imagem e semelhança de Deus. Se coloque de pé. Meu Deus! Aleluia! Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Eu fui pregar numa igreja muito grande. E aí eu voltei da igreja e me deu uma crise de choro. Eu chorava muito, senti muita presença de Deus, mas sozinho eu sou... Todos somos loucos sozinhos, né? Aí eu falei sozinho, orei, depois conversei sozinho de novo. E chorando muito, falei, não dá pra entrar em casa assim. Tava longe de casa, mas eu tava com medo de chegar daquele jeito que eu tava. E aí eu cheguei em casa, minha esposa falou assim: amor, como que foi o culto? Meu culto foi forte. E por que você tava chorando no carro? Eu falei, oxi, foi carne e sangue que revelou, mas não era, pela face. E aí eu já percebi que a conversa ia levar para o lado só. Eu falei, amor, tá chorando demais. O que é aquilo que eu senti? Antes de me endeusar, eu disse assim: amor, eu descobri que dá pra gente adorar e sentir Ele. Aleluia! Eu peguei cultos no lar da minha mãe sozinha. Eu chegava da escola, às vezes drogado. E aí eu entrava dentro de casa, ela colocava algumas músicas antigas demais. Já passou-se sobre a terra e adorou, falou para todo inferno escutar. E naquela adoração ela ficava aleluia, aleluia, e chorava. Eu ficava olhando, mas de onde vem tanto choro, velho? Como é que chora tanto assim do nada? Essa é crente, mas não era. É porque fogo ele já não nega. Se você tiver um pouquinho de graveto, qualquer lugar. Aleluia, Jesus! Eu estava sentado na minha zona de trabalho, Lucas. E aí tinha um pastor comigo, sentou um irmão ímpio, desviado, tá no mundo. Aí a gente continuou falando de Bíblia, e ele que fique lá. Aí do nada ele pediu a opção para falar e lembrou de um testemunho. E de repente ele deu um glória a Deus e a lágrima. Aí meu corpo já arrepiou a minha lágrima. Aí o pastor estava na frente, já chorou também. Eu falei, mas o que é isso? Como é que explica isso? É porque se você tentar criar fogo, nunca vai ter uma explicação. Mas a gente não cria, a gente mantém. Aleluia! Ele não nega fogo, mas você precisa ter graveto. Vou repetir mais uma vez. Deus quer te ver chorar novamente. Aleluia! Deus quer sentir o teu abraço novamente. Deus quer te ver gemer, tremer. Deus quer te ver confiar enquanto ora, tremer. Sabe quando as lágrimas não avisam que vão descer? Sabe quando o desespero começa a se tornar um desespero leve e as lágrimas se tornam pesadas? O nome disso daí é graveto escondido. Tira pra fora e deixa que ele põe fogo hoje, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos agora. Estamos apresentando o nosso graveto nesta noite. Estamos apresentando, Pai querido, os gravetos que ainda temos.
Pai querido, envia o teu fogo em nome de Jesus. Pai querido, queima aquilo que temos no poderoso nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Pai querido, nos queima com a tua glória e com a tua unção. Traga, Pai querido, a tua graça sobre esse lugar. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Aonde tem um graveto preparado, Aleluia, Jesus. aonde tem uma pessoa preparada para queimar. Oh, glória. Talvez as contas chegarem e essa pessoa perdeu o temor. Ela não sente mais graça porque ela deve demais. Talvez os seus vícios e as suas falhas estão se tornando maiores do que a sua oração e tempo com Deus. Talvez a sua timidez tenha te deixado para baixo. Jesus te chama hoje. Coloca o graveto para fora. Deixa que Ele põe fogo naquilo que já queima. Põe o graveto para fora. Aleluia. Espírito Santo, em nome de Jesus agora, seja tocado pela graça dele. Oh, glória a Deus. Seja tocado pela unção. Deus não rejeita o Seja seu tocado. Não saia do mesmo jeito. Saia daqui revestido pela presença dele. Começa a adorar que os céus estão abertos. O céu nunca entrou em crise. O céu nunca se fechou para o seu povo. É o seu povo que rejeitou de ele mandar. Agora ele receba a presença do céu. Oh, glória! Aleluia! Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Creio que nós vamos cada dia mais colocar graveto, pois é aquilo que o pastor Tiago disse, não é o céu que parou de mandar, não é o céu que parou de fazer, é a terra que se esqueceu e parou de buscar. Então o céu ele não entra em crise, o céu nunca parou, o céu nunca entrou em crise para a terra, foi a terra que se esqueceu de se posicionar. Então a partir do momento que se posicionarmos diante de Deus, os céus derramará sobre a glória, sobre nós. Tome seu assento, nós já vamos encerrar. Quero agradecer aqui pelo pastor Tiago. Pastor Tiago, Deus abençoe, muito obrigado por nos atender. Deus possa continuar abençoando o teu ministério grandemente. Quero fazer menção aqui também do Agroflora, que nos atendeu. Fiquei surpreendido, veio gente demais. Aleluia! Com 2 anos, Deus abençoe. Dia culto de vocês, nós vamos estar lá também, 30 de setembro. Irmão Lucas, Deus abençoe. Irmão Jorge, muito obrigado por vocês estarem aqui. E eu quero chamar o irmão Jorge para fazer essa oração para nós encerrar. Amém? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria, né, irmãos? Mais um dia na presença do nosso Deus. Mais um dia, né, nessa casa maravilhosa, né, onde tudo começou na nossa vida, né, irmãos? Onde guardo muitas lembranças de muitos amigos, né? Muitos já partiram para a glória e muitos chegaram depois que a gente saiu, né, irmãos? E isso é uma marca na nossa vida. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Mas você pode pé, irmãos? Vamos estar agradecendo a Deus nessa oração, né? Apresentando a cada um, apresentando o pessoal ali do Ponte Alta, irmãos. E também nessa oração faço menção de um vizinho ali da igreja que ontem ele veio me falar que amanhã, se Deus permitir, ele vai estar ali amanhã na congregação, né, irmãos? E eu creio, né, irmãos, que Deus tem um propósito na vida daquele menino e muitas das vezes o inimigo ele quer tirar o foco, mas com as nossas orações Deus pode alcançar aquela alma. O nome dele é Carlos, o pessoal chama ele de Carlinhos, né, irmãos? Então vamos interceder por esse menino, amém? Senhor Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nesse momento te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai.